Caríssimo, caríssima, tudo bem com você? Esse vai ser o nosso terceiro e último vídeo sobre Émile Durkheim. Hoje eu vou falar sobre um assunto delicado, um assunto polêmico, um assunto difícil, né? Que é o problema do suicídio. Esse é um problema que geralmente é tratado do ponto de vista da psicologia. É um problema psicológico, é uma questão psiquiátrica até, e também foi tratado, né, por diversos autores da filosofia como um problema existencial. E Durkheim não vai entrar nesse viés psicológico ou nesse viés mais filosófico. Durkheim, como bom sociólogo, vai tratar o suicídio como um problema social. Existem indícios interessantes para a gente pensar nesse problema tão sério, de que, a depender da conjuntura, a depender do momento da sociedade, esses índices de suicídio podem ser maiores ou menores. E mais do que isso, Durkheim observa, ali no final do século XIX, que existem 4 grandes tipos de suicídio. E esses 4 grandes tipos de suicídio são o suicídio anômico, o suicídio fatalista, isso de um lado. De outro lado, a gente tem o suicídio egoísta e o suicídio altruísta. Em nenhum desses casos existe um julgamento de valor a respeito desse ato extremo que é tirar a própria vida. Então, Durkheim não está dizendo que existe um tipo de suicídio melhor ou pior do que o outro. Ele está apenas analisando, né, o que explica socialmente esse fenômeno. E para isso, ele precisa criar alguns critérios. O nível de integração ou de regulamentação social é que vai definir se se trata de um suicídio anômico, fatalista, ou egoísta, ou altruísta. Então, de novo, quais são os parâmetros, né? O nível de solidariedade social, e o nível de solidariedade social é julgado a partir ou do nível de integração dos indivíduos dentro do coletivo, ou o nível de regulamentação sobre os indivíduos que submete os indivíduos, melhor dizendo, um nível de regulamentação que submete esses indivíduos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar primeiro falando sobre o parâmetro da regulação. Se um indivíduo vive numa sociedade com um alto grau de regras, de regulação da sua conduta, do seu comportamento, se ele está sufocado na capacidade de expressar os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades, o tipo de suicídio mais comum é o suicídio fatalista. De novo, tá? Se você tem um alto grau de regulação social, pouco espaço para esse indivíduo se expressar, você tem um tipo de suicídio fatalista. O extremo oposto disso é o suicídio anômico. O suicídio anômico acontece quando existe uma ausência de normas. Essa palavra anomia apareceu no nosso outro vídeo, né? E ela de novo está aqui. Quer dizer, a ausência completa de um código de conduta, de referências culturais claras sobre o que fazer, sobre o seu papel na sociedade, né? A ausência dessas regras, ela também pode gerar um aumento no índice de suicídios. Quer dizer, dentro do parâmetro da regulação, uma regulação extrema, uma regulação muito frouxa são um problema. Seria preciso encontrar ali um meio termo. Tá bom? Bom, esse é um lado, né? São 2 tipos de suicídios ligados à regulação. De outro lado, existe também um parâmetro para avaliar isso, que é o parâmetro da integração. Dentro desse parâmetro você tem o egoísta e o altruísta. Ou seja, se os indivíduos eles tendem a ser extremamente integrados na coletividade, inclusive a sua individualidade acaba desaparecendo em meio a esses interesses coletivos maiores,
O suicídio mais comum é o suicídio altruísta. Cuidado, que essa não é uma palavra que está sendo usada aqui para fazer um julgamento de valor, tá bom? É no seguinte sentido: é um indivíduo que ele tira a sua própria vida para defender a coletividade. E aí o caso talvez mais fácil, para a gente poder exemplificar, é o caso dos homens bomba ou dos japoneses kamikazes na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, ele abre mão da sua vida para defender o bem-estar da sua sociedade. Em geral, no contexto de defesa contra uma ameaça estrangeira. No extremo oposto da integração, a gente tem o suicídio egoísta. Mais uma vez, não é um julgamento de valor. O suicídio egoísta ele acontece quando os indivíduos eles estão muito atomizados, ou seja, muito isolados dentro daquele contexto social. O suicídio egoísta ocorre quando ele não se sente parte do coletivo, do todo. Então, parece para esse indivíduo que a vida não faz tanto sentido. É claro que para cada tipo de suicídio existem exemplos, e é claro que às vezes essas coisas podem se confundir um pouco também. Então existem algumas semelhanças entre o suicídio anômico e o suicídio egoísta. Elas não são exatamente iguais, mas existem coisas que a gente pode comparar. Por exemplo, um suicídio anômico é aquele, como a gente falou, a ausência de regras, né? Isso pode estar representado numa crise social. Pode ser que também numa crise social, uma falta de normas, a gente também tem uma baixa integração desses indivíduos no seu grupo, e isso também pode gerar algum tipo de atitude mais extrema. Da mesma forma, a gente pode comparar um pouco o suicídio fatalista com o suicídio altruísta. O fatalista com alta regulação, o altruísta com alta integração. Nos dois casos, a gente tem um apagamento da individualidade. No outro extremo, do anômico e do egoísta, a gente tem um exacerbar da individualidade, chegando ao extremo da solidão. Bom, esses dados do Durkheim, né, claro, estão pensados ali para o contexto da sua época, virada do século XIX para o século XX, mas o suicídio ainda é um drama humano, ainda é uma questão importante, uma questão também social. O que é legal do Durkheim é que a questão econômica, se uma sociedade é pobre ou rica, não é o central. E muitas vezes a gente tende a reduzir os problemas sociais às questões econômicas, e o Durkheim definitivamente não faz isso. Então, existem sociedades hoje muito ricas, países desenvolvidos, com alto índice de desenvolvimento humano, IDH, que, no entanto, têm taxas de suicídio alarmantes. Mas também existem países pobres, com dificuldades, que também têm índice de suicídio alarmantes. Então, é um problema complexo, é um problema que exige ali muito cuidado na hora de tratar, inclusive do ponto de vista sociológico, né? A gente sabe já, depois de vários vídeos sobre Durkheim, que os indivíduos não se comportam de maneira aleatória. Então, talvez seja o caso da gente pensar que tipo de sociedade a gente está construindo, em que tipo de sociedade a gente vive, e de que modo essa forma de organização da sociedade, alta regulação, alta integração, baixa integração, de que forma essas formas de organizar a nossa coletividade implicam também impactos na nossa saúde mental, na nossa forma de viver enquanto indivíduos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que esses conceitos sejam usados para que você possa pensar o mundo e a sociedade. Um grande abraço.